Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar um vídeo para vocês. O chefão do FBI, lá dos Estados Unidos, defende o Elon Musk, né? E oferece ajuda para prender aquela pessoa que vocês todos sabem, que está mandando e desmandando, né? Fazendo o que quer aqui no Brasil, tá bom? Vamos ver se ele nos ajuda. Nós precisamos muito dessa ajuda dele aí, tá bom? Vejam o vídeo que vocês vão gostar. Bom, um abraço, obrigado, fiquem com Deus. Até mais. A maior agência de investigação do mundo, o FBI, informou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o Brasil estaria escondendo chefes de cartéis poderosos que resolveram se refugiar aqui, com a benevolência do atual governo, onde um ladrão condenado por múltiplos crimes resolveu conceder refúgio para chefões do crime internacional que são procurados pela Interpol e pelo FBI, segundo o delegado Rodrigo Bartolomei, que avisou ao chefão do FBI, Christopher Wray, que o governo brasileiro está protegendo um dos homens mais perigosos do mundo, que resolveu se esconder nesse paraíso da criminalidade chamado Brasil, após o FBI deflagrar mais uma operação para reprimir a atuação de grandes cartéis na América do Norte. Os bandidos resolveram curtir a hospitalidade do Brasil graças à nossa querida justiça, pois de acordo com a agência norte-americana, que tem monitorado autoridades que recebem dinheiro de cartéis, a Suprema Corte do nosso querido Brasil, seus ministros recebem dinheiro para permitir que narcotraficantes venham sem qualquer repressão por parte da Gestapo do nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Bartolomei alegou que o Brasil estaria abrigando chefões do crime que estão na lista vermelha de mais procurados da agência norte-americana. A Polícia Federal, que foi transformada para servir de capachos, foi negada a extradição desses chefões que estariam se escondendo aqui no país, pois a relação com os Estados Unidos azedou com o governo do ex-presidiário que decidiu abrigar no país criminosos de alta periculosidade. O diretor-geral do FBI, Christopher Wray, indicado ao cargo de chefe da maior agência de investigação do mundo pelo presidente Donald Trump, ofereceu total apoio da agência para corroborar as denúncias apresentadas por Elon Musk, segundo o chefão do FBI, que autorizou a investigação contra o ministro do Supremo brasileiro, muito mais grave do que as denúncias apresentadas por Musk, que seria justamente o ministro recebendo dinheiro do narcotráfico. Além do mais, já havia dito para a comunidade internacional levar Alexandre à Corte Penal Internacional por claras evidências de participação em esquemas envolvendo pessoas poderosas do narcotráfico, o qual considera a atual situação do Brasil um paraíso para traficantes internacionais se esconderem devido às leis fracas e juízes corruptos. Não é segredo para ninguém que Alexandre e outros ministros da Suprema Corte têm contas no exterior com milhões oriundo de propinas. Por se tratar de dinheiro de origem ilícita, a Receita Federal do Brasil, que foi proibida de verificar as contas bancárias de ministros das cortes superiores, assim como fazem com os meros mortais que não têm um cargo a ponto de proibir que a Receita fiscalize suas contas. A alegação é de que Alexandre recebeu sim dinheiro do narcotráfico. E isso, meus amigos, não é segredo para ninguém após o delegado que esteve por várias vezes no escritório central do FBI ao ser convocado pelo diretor-geral a fim de se reunir e entregar uma série de provas contra o ministro para processá-lo por formação de quadrilha, propinas e subornos, já que a agência norte-americana considera gravíssimo onde autoridades recebem dinheiro do narcotráfico. Recentemente, o FBI prendeu um contador que fazia a contabilidade de bilhões de um grande cartel, onde revelou documentos que aparecem em nome de autoridades brasileiras, incluindo políticos e os membros do Poder Judiciário, no qual se refere a uma folha de pagamento de propinas a fim de exportar para o Brasil enormes quantidades de drogas. A investigação do delegado teria começado ainda no governo anterior, quando ele pediu o indiciamento do ministro na PF, onde o próprio ministro acabou com a investigação onde o mesmo ministro seria o indiciado, mesmo com fortes indícios para autorizar uma prisão do ministro, pois as provas obtidas durante a investigação esclarecem que o ministro recebeu milhões em propinas para soltar um dos chefes da maior facção do país. Após surgirem denúncias contra os membros do Poder Judiciário, chamou a atenção da agência norte-americana o fato do crescente número de criminosos internacionais se escondendo aqui no Brasil. O chefe do FBI declarou que cartéis do México, Colômbia e Peru estariam atuando no Brasil, após esse governo
governo de déspotas, assumir o poder ao afrouxar a Polícia Federal para perseguir opositores do ministro Alexandre e de seu querido amigo ex-presidiário, o senador norte-americano Dan Sullivan, veterano da Guerra do Afeganistão, ex-agente do FBI, que é conhecido na América do Norte por ter realizado prisões de juízes corruptos que foram condenados por conceder habeas corpus para membros de cartéis. Dan Sullivan, que agora é presidente da comissão no Senado norte-americano para assuntos estrangeiros. A pedido do senador, o FBI incluiu o Brasil na lista negra de países com suspeita de juízes de cortes superiores favorecendo criminosos, incluindo chefes de cartéis, que recentemente a Interpol revelou que o Brasil abriu as portas com a chegada desse governo liderados por bandidos para criminosos internacionais adentrarem no Brasil. Como foi relatado, Lula mandou 5 bilhões de dólares via BNDES para a organização criminosa que quer permanecer no poder na Argentina. O ex-presidiário, que virou protegido do ministro Alexandre de Moraes, mesmo depois de vários escândalos de corrupção desde o começo do ano, sendo blindado pelo ministro. O senador Dan Sullivan vê com extrema preocupação o avanço de criminosos poderosos corrompendo as instituições brasileiras, visto que o ministro do Supremo favoreceu para que um ex-presidiário voltasse à cena do crime. O FBI alertou a Interpol de que o Supremo brasileiro estaria protegendo bandidos e lucrando com vendas de sentenças. O senador republicano, que também está travando uma batalha para impeachment o presidente norte-americano Joe Biden, pediu para a comunidade internacional processar o ministro do STF e que o caso chegue até o conhecimento da Corte Internacional Penal. Pois, de acordo com Sullivan, quando membros do Poder Judiciário resolvem mudar de lado, indo de cumpridores da lei para criminosos, é dever das autoridades que fiscalizam as excelências do Supremo agirem para puni-los. Mas, como todos nós sabemos, os tais fiscalizadores, senadores brasileiros, que são tão corruptos quanto as excelências do STF, visto que a maioria tem processos no Supremo. A deputada Paula Belmonte esteve participando de uma reunião com um senador norte-americano, onde revelou para o senador que os senadores brasileiros estão omissos em relação aos ministros do Supremo, pois a maioria estão enrolados com processos na corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acumula somente 23 processos no Supremo. O próprio delegado Rodrigo Bartolomei, que também esteve por várias vezes em Washington, na sede do FBI, em reunião com o Departamento de Justiça norte-americano, alertando para o avanço que o Supremo brasileiro está fazendo ao se beneficiar com vendas de habeas corpus, atrapalhando inclusive investigações do FBI para reprimir o tráfico internacional. De acordo com Bartolomei, o chefão do FBI pediu para bloquear as contas bancárias dos ministros do STF em bancos nos Estados Unidos, após o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema que favoreceu o ex-detento, um ladrão que é condenado. A PF se tornou capachos de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus, após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais, onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos que são provenientes de propinas e até mesmo do tráfico. Após a chegada desse governo liderados por bandidos, eles decidiram engavetar as operações que foram responsáveis por capturar bilhões do crime organizado e determinar que os agentes do FBI que estavam participando da mega operação conjunta em 2022 fossem embora do país. A filha do general do Exército Belmonte, deputada pelo Distrito Federal, conhecida por enfrentar os poderosos ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes, que desde 2019 travou uma verdadeira batalha para colocar o ministro na cadeia. Paula sofreu uma segunda tentativa de assassinato, desta vez em São Paulo, na capital paulista, no dia de ontem, sexta-feira, após ter denunciado que seu aparelho celular havia sido grampeado numa tentativa desesperada do ministro de tentar capturar as evidências que a deputada mantém sobre os crimes de Moraes. Não bastou a Polícia Federal ter revirado a casa da parlamentar a mando da excelência do Supremo para procurar os documentos que provam sobre o envolvimento do ministro em um dos maiores casos de corrupção que estão sendo abafados pela grande mídia do
qual voltou a receber verbas milionárias do governo federal. O pai da deputada, um general 4 estrelas, que é o segundo em comando do Estado-Maior do Exército, pediu a intervenção da polícia do Exército para investigar o caso, já que, de acordo com o general, a Polícia Federal foi tomada de assalto por um grupo criminoso que conseguiu aparelhar a instituição. Após o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema para favorecer o ex-detento, um ladrão condenado, a PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus, após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais, onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos que são provenientes, lógico, de propinas e até mesmo do tráfico. Após a chegada desse governo de bandidos, eles decidiram engavetar as operações que foram responsáveis por capturar bilhões do crime organizado e determinar que os agentes do FBI que estavam participando da mega operação conjunta em 2022 fossem embora do país. O FBI deflagrou uma das maiores operações da história, que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. Em 2022, a agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil firmaram uma parceria para investigar o envolvimento de grandes cartéis com autoridades brasileiras, visto que o Brasil se transformou num país que protege a criminalidade através do poder executivo e do judiciário, dos quais agem em conjunto para beneficiar facções à volta dos diálogos cabulosos. O STF favoreceu membros de cartéis que atualmente estão expandindo suas operações dentro do Brasil com a ajuda das excelências do Poder Judiciário. Uma das poucas deputadas que tem a coragem para ousar a desafiar o poderoso ministro após ter revelado mais um esquema de corrupção do qual Moraes está sendo acusado. A investigação revelou que o envolvimento de juízes dentro da Suprema Corte em vendas milionárias de habeas corpus é uma realidade que já foi comprovada. Por isso que o Supremo decidiu que a Receita Federal estaria proibida de fiscalizar as contas bancárias das excelências. Existem evidências que ministros movimentam milhões em paraísos fiscais para lavar dinheiro oriundo de propinas. A atuação que o ministro enfrenta sobre desvio de recursos dentro da Suprema Corte é mais um caso que não será investigado pela Polícia Federal, que se encontra totalmente aparelhada pelo Poder Judiciário e o Executivo. Dos poucos delegados de polícia que ousou a enfrentar o ministro, acabou virando alvo da maior organização criminosa do país, após pedir o indiciamento de Moraes na Polícia Federal por ter facilitado um esquema de corrupção. Ao surgirem evidências contra os membros do Poder Judiciário, chamou a atenção da agência norte-americana o fato do crescente número de criminosos internacionais se refugiando no Brasil devido às leis fracas e juízes e políticos corruptos. Christopher Wray, o diretor-geral do FBI, declarou que cartéis estariam levando suas operações para o Brasil após a entrada de um novo e corrupto governo. Para quem não se lembra, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Torres, foi responsável por chefiar a maior apreensão de bens do tráfico. Sob a chefia de Rodrigo Bartolomei, como chefe da Superintendência da PF de São Paulo, apreendeu mais de 3 bilhões da maior facção do país. A PF, até dezembro do ano passado, tomou mais de $500 milhão somente de políticos corruptos indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, propinas e subornos. Isso fez com que Bartolomei entrasse na lista de alvos da maior organização criminosa do país. Agentes da própria Polícia Federal vazaram um plano que surpreendeu a todos ao revelar que o poderoso ministro não é tão intocável assim quanto todos pensavam. Isto porque existe dentro da PF um grupo de investigadores que estariam guardando as 7 chaves, documentos dos quais o ministro não conseguiu colocar as mãos. Nem mesmo Flávio Dino, que teria ordenado que todo documento envolvendo o esquema de corrupção que foi descoberto pela gestão anterior deveria ser arquivado e entregue para o ministro comunista do ex-presidiário. Documentos esses que Dino queria para esconder a existência de um bunker que foi capturado pela PF em 2022, onde foram encontrados milhões em malas que deveriam ser entregues a políticos do PT. Moraes ajudou a esconder as evidências,
após esse governo de bandidos assumir o poder e o caso foi arquivado, ao menos o ministro pensa assim, mas na realidade investigadores da PF que estiveram envolvidos na investigação do bunker milionário do PT levaram os documentos antes que Flávio Dino assumisse a pasta da Justiça, sabendo que o comunista haveria de esconder as evidências para arquivar o caso, já que o ex-presidiário colocou no poder para comandar a PF delegados que são considerados suspeitos. Vários agentes federais consideram o ex-superintendente da PF, Rodrigo Bartolomei, um herói por ter enfrentado esses poderosos e mesmo sofrendo atentado, quase perdeu a vida, já que sob a liderança de Bartolomei, a PF tomou mais de 3 bilhões do crime organizado durante a sua gestão à frente da Superintendência de São Paulo. Nunca na história da instituição, uma equipe formada por agentes de elite deram tanto prejuízo ao tráfico como a equipe de Bartolomei realizou nos últimos 4 anos. Após capturar mais de 500 milhões somente de corrupção, foi a gota d'água para os poderosos considerarem que o delegado deveria assumir, visto que sem dúvida os ministros do STF estavam com medo do grande sucesso que as operações de Bartolomei, dando prejuízo inclusive para os ministros, do qual teria solicitado uma quebra de sigilo telemático e bancário, pois Bartolomei suspeitou que membros do Poder Judiciário seriam chefes de quadrilha, os quais estariam lucrando com vendas de sentença em apreensões que resultaram em grande quantidade de dinheiro ilícito apreendido. E como todos vimos, em primeira mão a justiça brasileira já determinou a devolução de mais de 1 bilhão para lideranças criminosas, no qual se confirma em 100% que o Poder Judiciário se transformou numa quadrilha, após o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema para favorecer o ex-detento, um ladrão condenado. A PF se tornou capacho de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo como essas, destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvidos com milionárias vendas de sentenças, após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos que são provenientes de propinas e até mesmo do tráfico. Após a chegada desse governo de bandidos, eles decidiram engavetar as operações que foram responsáveis por capturar bilhões do crime organizado e determinar que os agentes do FBI que estiveram no Brasil em parceria numa mega operação conjunta em 2022 fossem embora do país, mesmo depois que investigadores da agência norte-americana levaram conhecimento do diretor-geral do FBI a existência de autoridades brasileiras envolvidas em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, subornos e evasão fiscal. O FBI deflagrou uma das maiores operações da sua história da agência dos Estados Unidos, do qual foram responsáveis por mandar para a cadeia juízes das cortes superiores, que venderam sentenças para criminosos. A filha do general do Exército Belmonte, deputada pelo Distrito Federal, conhecida por enfrentar os poderosos ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes, que desde 2019 vem travando uma verdadeira batalha para colocar o ministro na cadeia. Paula sofreu uma segunda tentativa de assassinato, desta vez em São Paulo, após ter denunciado que seu aparelho celular havia sido grampeado numa tentativa desesperada do ministro de tentar capturar as evidências que a deputada mantém sobre os crimes de Moraes. Não bastou a Polícia Federal ter revirado a casa da parlamentar a mando da excelência do Supremo para procurar os documentos que provam sobre o envolvimento do ministro em um dos maiores casos de corrupção que estão sendo abafados pela grande mídia, do qual voltou a receber verbas bilionárias do governo federal. O pai da deputada, um general 4 estrelas, que é o segundo em comando no Estado-Maior do Exército, pediu intervenção da Polícia do Exército para investigar o caso, já que, de acordo com o general, a Polícia Federal foi tomada de assalto por um grupo criminoso que conseguiu aparelhar a instituição. Após o ministro Alexandre de Moraes ter armado um esquema para favorecer o ex-detento
detento, um ladrão condenado, a PF se tornou capachos de bandidos que estão usando e abusando para cometer ilicitudes do tipo destruir evidências que poderiam colocar muitos magistrados numa penitenciária. Foi revelado que havia membros da mais alta corte de justiça do país envolvido com milionárias vendas de habeas corpus após o FBI interceptar movimentações em paraísos fiscais onde autoridades brasileiras levam dinheiro para ser lavado a fim de esconder a origem dos recursos provenientes de propinas e até mesmo do tráfico. Após a chegada desse governo de bandidos, eles decidiram engavetar as operações que foram responsáveis por capturar bilhões do crime organizado e determinar que os agentes do FBI que estavam participando da mega operação conjunta em 2022 fossem embora do país. O FBI deflagrou uma das maiores operações da sua história, que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. Em 2022, a agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil firmaram uma parceria para investigar o envolvimento de grandes cartéis com autoridades brasileiras, visto que hoje o Brasil se transformou num país que protege a criminalidade através do poder executivo e do judiciário, dos quais agem em conjunto para beneficiar facções à volta dos diálogos cabulosos. O STF favoreceu membros de cartéis que atualmente estão expandindo suas operações dentro e fora do Brasil, com a ajuda das excelências do poder judiciário. Uma das poucas deputadas que tem a coragem para ousar a desafiar o poderoso ministro Alexandre de Moraes após ter revelado mais um esquema de corrupção do qual Moraes está sendo acusado. Investigações revelou que o envolvimento de juízes da Suprema Corte em vendas de sentenças é uma realidade que já foi comprovado. Por isso que o Supremo decidiu que a Receita Federal estaria proibido de fiscalizar as contas bancárias das excelências. Existem evidências que ministros movimentam milhões em paraísos fiscais para lavar dinheiro oriundo de propinas. A acusação que o ministro enfrenta sobre desvio de recursos dentro da Suprema Corte é mais um caso que não será investigado pela Polícia Federal, que se encontra totalmente aparelhado pelo Poder Judiciário e o Poder Executivo. Um dos poucos delegados de polícia que ousou enfrentar o ministro acabou virando alvo da maior organização criminosa do país, após pedir o indiciamento de Moraes por ter facilitado um esquema de corrupção. Após surgirem evidências contra os membros do Poder Judiciário, chamou a atenção da agência norte-americana o fato do crescente número de criminosos internacionais se escondendo no Brasil devido às leis fracas, juízes e políticos corruptos. Christopher Wray, o diretor-geral do FBI, declarou que cartéis estariam levando suas operações para o Brasil após a entrada de um novo e corrupto governo. Para quem não se lembra, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, delegado Torres, foi responsável por chefiar a maior apreensão de bens do tráfico, sob a chefia de Rodrigo Bartolomé. Como chefe da Superintendência da PF de São Paulo, apreendeu mais de 3 bilhões da maior facção do país. A PF até dezembro do ano passado tomou mais de meio bilhão somente de políticos corruptos, indiciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, propinas e subornos. Isso fez com que Bartolomé entrasse na lista de alvos da maior organização criminosa do país. A deputada Paula Belmonte, que esteve em viagem nos Estados Unidos na sede do FBI em Washington a convite do diretor-geral da agência norte-americana, Paula, precisou mostrar ao diretor da maior agência de investigação do mundo que os membros da Suprema Corte do Brasil estão diretamente ligados a um grande esquema que soltou milhares de condenados, inclusive um chefe de um cartel que estava preso no Brasil e deveria ser extraditado para os Estados Unidos para que fosse cumprido prisão perpétua. Mas as excelências da mais alta corte do país decidiram soltar antes que fosse entregue ao FBI. Muitos acusam os ministros de receberem propinas para soltar criminosos. Inclusive, evidências revelaram que alguns ministros do STF mantêm contas milionárias em paraísos fiscais. A própria Receita Federal revelou que, ao auditar contas de membros do Poder Judiciário, encontraram inconsistências e recursos não declarados que são suspeitos de serem dinheiro oriundo de propinas. Foi exatamente isso que Paula Belmonte mostrou a Christopher Wray, diretor do FBI. Paula, que havia pedido pelo indiciamento de Luiz Inácio, após buscar evidências dos crimes do ex-presidiário após formar uma quadrilha para roubar um montante milionário, foi desviado para empresas fantasmas cujo proprietário seria o atual presidente. A deputada recebeu o convite do diretor-geral da agência norte-americana,
já que Paula esteve empenhada para colocar na prisão ministros da Suprema Corte, que foram flagrados recebendo dinheiro para favorecer políticos. Um relatório de 1.150 páginas do FBI citou o nome de Alexandre de Moraes como sendo integrante de uma quadrilha de juízes corruptos no Brasil, de acordo com o diretor-geral da agência, que pediu para que fosse instaurada uma cooperação entre a Polícia Federal ainda em 2022, quando o ex-diretor da PF Márcio Nunes teria autorizado a vinda do FBI para o Brasil para que pudessem investigar mais profundamente a atuação de juízes da Suprema Corte. Christopher Wray classificou o envolvimento de magistrados brasileiros com políticos réus na justiça como sendo de extrema gravidade, pois esses mesmos magistrados permitiram que grandes quantias em dinheiro fugissem do país. A deputada Paula revelou numa denúncia que havia feito de que Moraes interferiu para que o ex-presidiário voltasse à cena do crime, mesmo depois de a PF em 2022 ter apreendido milhões em malas que foram transportadas em ônibus fretado pelo PT, o que levantou a hipótese de que esse dinheiro poderia ter sido desviado para a compra de votos e Moraes interferiu para que mais uma vez o escândalo de corrupção fosse varrido para debaixo do tapete. A melhor agência de investigação do mundo, o FBI, revelou que a agência monitora membros da Suprema Corte por suspeita de ligação com criminosos. Após as várias solturas de chefes de facção, o diretor Christopher Wray, em reunião com autoridades da PF e deputados federais, disse que houveram um grande número de solturas nesses últimos anos que chamou a atenção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Wray disse que os membros da Suprema Corte do Brasil são, sem dúvida, os maiores culpados. Conivência total com o crime organizado no Brasil e internacional. A deputada Paula Belmonte é uma grande opositora de Alexandre de Moraes. Acusou o ministro de ter participação direta em negociatas para soltar criminosos. Paula foi a deputada que teve o carro alvejado por criminosos poucos dias após denunciar Moraes na Polícia Federal. Em conversa com o diretor do FBI, revelou sofrer fortes ataques após as denúncias, que levou até um pedido de cassação na Câmara pelo PT, após ter conseguido assinaturas o suficientes para instaurar na Câmara uma CPI para investigar as vendas de sentenças no Supremo. Quando se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres para reforçar a missão de unir as duas agências no combate à corrupção e ao crime organizado, Paula disse ao diretor que a justiça brasileira soltou nesses últimos 3 anos 5 chefes de facção criminosa, dos quais são procurados pela Interpol e pelo FBI. As muitas apreensões de toneladas de drogas pela PF nesses últimos anos batendo recorde, membros da Suprema Corte muitas das vezes acabou soltando, no qual estão sob investigação essa quantia toda de alvará de soltura que juízes concederam e se houve pagamentos de propina para que fossem liberados. O juiz Alcemir de Oliveira, que ficou conhecido por enfrentar o ministro Gilmar Mendes, no qual acusou de ter recebido milhões em mala de dinheiro para ter concedido habeas corpus em liberdade para um ex-governador do Rio de Janeiro condenado por corrupção. E no ano passado o FBI apontou Gilmar Mendes como sendo proprietário de contas em paraísos fiscais para fugir da fiscalização do Brasil e ter que declarar o montante. Foi confiscado mais de 10 milhões de dólares pelo FBI. Alexandre de Moraes, que tem fortíssimos vínculos com facção, sendo ex-advogado da maior organização criminosa do país, teria proibido a veiculação de várias matérias que relacionam o pagamento de propina milionário para membros da Suprema Corte. O próprio FBI relacionou juízes da Suprema Corte do Brasil com integrantes de cartéis. De acordo com o foi identificado pela agência dos Estados Unidos, a soltura de várias lideranças criminosas do Brasil que fugiram do país graças à soltura em massa do Supremo Tribunal Federal. O diretor-geral Christopher Wray, que comandou o FBI desde 2017, indicado pelo ex-presidente, pediu para que fosse instaurado um processo para investigar as várias denúncias de vendas de sentenças dentro do Supremo, se possível internacionalizar o processo para dar liberdade ao FBI de investigar a fundo, sem que o Supremo do Brasil tenha capacidade de interferir numa investigação da Agência Federal dos Estados Unidos. E aí, gostou do vídeo? O que você achou? Então fala agora alguma coisa, né? Comente aí, diga aí o que você achou, tá bom? Do vídeo. Você gostou, se não gostou, dá sua sugestão, sabe? Deixe seu like aí, sabe? Seu comentário, tá? Se tiver alguma sugestão pra gente aí também ter, que a gente vai agradecer muito, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.